participação da Aline aqui no nosso programa, transformando aí a aprendizagem, sempre trazendo aí umas dicas bem bacanas para você aí de casa. Bom dia, Aline. Bom dia, Silvano. Bom dia aos ouvintes. Bom dia, seguidores. Muito bem, vamos lá, né, Aline? Vamos lá. Hoje eu quero falar assim um pouco coisas mais práticas, né? Na semana passada a gente falou de um problema, do excesso de telas para, né, as crianças e adolescentes. Falei dos malefícios, aí às vezes os pais falam assim, eu já entendi, mas o que eu faço, né? Porque se eu tirar o telefone do meu filho, ele fica muito bravo, fica muito nervoso, eu não consigo tirar, eu sei que tá fazendo mal, mas não sei o que fazer. Ou então, às vezes, até tenta largar para lá, porque não realmente acha que não vai conseguir. Então, a primeira orientação é converse com seu filho. Principalmente se ele fosse mais velho, assim, caminhando para adolescência, ou já é adolescente. Então, ele já tem capacidade de entender, de conversar. Converse sem julgamento, sem imposições. Realmente converse para mostrar para ele que ele pode fazer outras coisas legais, né? Falar, filho, eu tô percebendo que você tá ficando muito tempo nos jogos, muito tempo com telas, você não tá interagindo muito com a família, não tá brincando muito com seus colegas. A gente brinca, eu brinco com meu colega, mas é jogando o jogo, né? Eu não tô vendo vocês, né, se divertir de outra forma, jogar um jogo de tabuleiro, andar de bicicleta, ir na casa da avó, que aí eles ficam tão naquele mundo deles que eles só faz isso, né? Só joga, só fica naquele mundinho ali e acaba não participando ativamente dos ambientes, das reuniões familiares, não visita, né, o vovô, a vovó, não brinca mais com os primos. Então, assim, mostra pra ele que ele, né, que tá percebendo, que ele tá ficando muito tempo. Pergunta ele o que ele acha, se ele também acha. Que às vezes ele vai perceber também, olha, eu não tô indo mais na casa da avó, não tô mais fazendo isso, mas eu gosto tanto de jogar. Aí você vai dando alternativas. Olha, eu não tô te proibindo de jogar, mas que tal a gente diminuir esse tempo? Vamos diminuindo aos poucos, né? A gente pode substituir, ao invés de você ficar ali jogando tal horário, esse horário a gente pode fazer um passeio, né? Passear com o animalzinho, né? Um animal de estimação. Hoje em dia os meninos nem estão preocupando muito em ter animal de estimação, né? Eles adoravam. Mas aí, vamos passear com o animal de estimação, vamos dar uma volta pelo bairro, vamos andar de bicicleta. Então você vai substituindo esses momentos, porque não adianta você ir lá e tirar, você sabe que faz mal, vai lá simplesmente tira. Porque realmente vai ficar muito nervoso. Por quê? Uma que já está acostumado com aquele jogo, aquele momento ali que para ele é muito prazeroso, né? Ele gosta muito de jogar. E você vai lá e simplesmente tira e não dá outra alternativa, ele vai ficar muito estressado, porque ele não sabe mais brincar, ele não sabe mais interagir com o outro, porque ele está acostumado só ele e a tela. Então você tem que ir dando alternativas. Então não é ir lá e tirar rápido de uma vez, mas é tirar aos poucos e ir dando alternativas, substituindo alguns momentos. E o momento que você também está passeando, jogando um jogo em casa, um jogo de tabuleiro, eu falo, um jogo de cartas, além de ele não estar no telefone, ou no computador, né, nos jogos eletrônicos, você está criando conexão com ele, né? Que é um momento em família. Então vai ser muito prazeroso e vai ser muito benéfico também até lá na escola. Por quê? O telefone, os jogos virtuais, eles são assim, são muitas informações rápidas demais. Então o cérebro meio que acostuma com isso, entende? Então depois ele tem dificuldade de concentrar, de prestar atenção na aula. Então quando você senta para jogar um jogo de cartas, jogar um jogo de tabuleiro, para conversar, ler uma história, dar um passeio, né? Você está treinando seu cérebro a momentos mais tranquilos, a concentrar, a prestar mais atenção. Se você fica mais relaxado, mais calmo, né? E porque, igual eu já falei, acho que em outros momentos, da atenção, né? A gente tem 3 tipos de atenção: a alternada, né? Ou dividida, a seletiva e a sustentada. Então, a seletiva, você seleciona o que você quer prestar atenção.
Então, ele seleciona que ele quer ficar só naquele jogo. Então, pode cair a casa que ele continua concentrado no jogo. Então, ele selecionou aquilo. Só que lá dentro do jogo tem estímulo o tempo todo. É um barulho, né? É um bip que faz ali no próprio jogo, dependendo de algum movimento que ele faz. É o toque que ele tem que dar. Às vezes está jogando mais de um, é o que o outro fala, ele tem que prestar atenção, o que está acontecendo. Então, são várias coisas para prestar atenção e que aí ele fica o tempo todo com a atenção alternada. Ele está sempre alternando, né? Dividindo a atenção. Presta atenção aqui, presta atenção ali. E vai assim. E o cérebro acostuma assim. Aí quando ele precisa daquela atenção sustentada, de prestar atenção em uma única coisa, como na sala de aula, por exemplo, que tem que prestar atenção na professora explicando a matéria, ou concentrar no livro que ele está lendo, no texto que ele está lendo, ele tem dificuldade. Porque o cérebro dele está sendo treinado a ficar sempre alternando. A gente precisa dessas 3 atenções. Só que a gente tem que treinar as 3, não só 2, né? Aí, então, quando você relaxa, né? Para ler um livro, contar uma história, jogar um jogo de carta, jogo de tabuleiro, assistir alguma coisa assim mais tranquila, né? Não, pode ser até um filme mesmo, mas um filme mais tranquilo. Então, você está treinando o seu cérebro, né? Com essa atenção sustentada. Então, vai dar resultado até lá na escola. Porque lá na escola, você está muito estressado, está muito, né, não está conseguindo concentrar. Aí ele começa a ficar inquieto, ele começa a interromper o professor, ele começa a mexer no lápis, mexer na carteira, pedir para beber água, pedir para ir no banheiro. E vai ficando aquela agitação toda. Aí prejudica a aprendizagem, prejudica os colegas também. Então, é tudo assim, uma coisinha reflete em várias coisas, né? E sem contar que quando ele está interagindo com outras pessoas, com os primos, com a família, ele está socializando, ele está aprendendo ali valores de família, né, familiares. A participação dentro de casa, né, do pertencimento, de ajudar dentro de casa. Seu filho não pode ser simplesmente um hóspede da casa, né, ele tem que ser um colaborador, porque ele é morador da casa, então você traz ele para te ajudar, combina algumas coisas, faz alguns combinados, a gente vai fazer isso e isso depois, vamos poder fazer o que você gosta, fazer um passeio, né? Não é comprar, eu digo, né? Não é falar, se você fizer isso eu te dou isso. Não, mas é conversar, a gente vai todos os dias, monta a rotina junto, conversa junto, ó. Todos os dias você vai arrumar sua cama, você vai me ajudar com a louça, me ajudar com isso, ou divide, ou dá a opção para ele escolher, eles adoram ter a opção de escolher, isso é bom para ter autonomia. Então, ó, a gente tem essas 3 coisas para fazer, qual que você quer fazer, né? Dentro dessas 3, vamos dividir? Aí ele escolhe o que ele quer fazer naquele dia, que depois você pode ir trocando, né? Então, depois que a gente fizer tudo isso, a gente vai poder dar um passeio, a gente vai poder jogar aquele jogo, assistir aquele programa de TV que você gosta, contar aquela história, ler aquele livro. Então, ele vai vendo que é legal, que é divertido também quando ele colabora dentro de casa. E ele vai se sentindo pertencente, né? Porque quando você chega e conversa e pergunta, ele sente que você está se importando com ele. Você se interessou por ele, se interessou pelo sentimento dele, pela opinião dele. Então, ele vai se sentindo pertencente. Então, assim, não tire de uma vez. Você já identificou que seu filho está, né, com excesso de telas, está prejudicando ele, não vai impondo, não, porque ele não vai entender assim de cara. E por mais que você fale para ele que faz mal, ele não vai entender isso. E o próprio cérebro dele também vai estar pedindo, porque ele acostumou com aquele momento, que é um momento prazeroso. E a hora que você tira, ele não sabe o que vai fazer, vai ficar entediado. Não tem nada para fazer, não tem nada para fazer, sabe? Então você tem que ir substituindo aos poucos. Uma pintura, vai depender da idade, do interesse, um desenho, uma pintura, uma massinha de modelar, né? Fazer uma massinha, depende do seu momento ali e tudo, mas sempre que eu falo, né? Ter momentos em casa, pelo menos todos os dias, um momento para estar junto. Mesmo que seja na hora da refeição, que você está conversando, está contando como que foi o dia, o seu dia, está contando dele, e sempre interrogando, sabe? Tipo assim, ele te conta uma situação, você fala assim, o que você achou disso? Por que aconteceu isso, sabe? Dando sempre pergunta para pôr ele para pensar, para pôr ele para você ouvir o que ele está pensando, o que ele está entendendo sobre aquilo, ao invés de ir já falando que está errado ou que está certo. Deixa ele explicar primeiro, depois você fala, olha, eu entendi seu ponto de vista, mas é melhor a gente fazer assim, da próxima vez e tal. Então, sempre trazer para refletir,
ele vai aprendendo a tomar decisões, fazer planejamento, vai se sentindo pertencente ao núcleo familiar, vai percebendo que você se importa com ele, né? Então, isso são dicas assim muito pontuais e importantes para a gente diminuir esse excesso de telas, essa falta de socialização. Isso que você está falando ajuda até no relacionamento, isso, né? Entre a criança e os pais, né? Porque hoje a gente vê que tem alguns pais que têm dificuldade de conversar, de manter um diálogo com o filho. Isso. Né? Tem essa dificuldade, né? Parece que coloca uma barreira, né, entre o pai e o filho. Porque né? tem medo de perder aquela autoridade, né? Que tudo tem que ter equilíbrio. Aí, às vezes, ele tem medo de ser muito permissivo. Aí ele prefere ter aquela postura mais firme, mais autoritária, com medo de, né, ultrapassar o limite, né? Mas a gente tem que ter esses momentos, sim, de conversar, de ouvir. Eu não sei como é que é hoje, né? Mas a gente, esses pais mais antigos sempre tem aquela desculpa. Eu fui criado desse jeito, né? Eu não tive amor, também não aprendi a dar, né? Eu não tinha diálogo com meu pai, não aprendi a ter diálogo hoje com meus filhos. Sempre tem essa desculpa, né? Então, mas... por exemplo, hoje eu estou com 49 anos, então, né, já estou na antiguidade. Mas os pais mais antigos sempre têm essa desculpa. Tem, né? Porque assim, a gente vem de uma educação muito autoritária. Então, se os nossos pais foram autoritários com nós, pode ter certeza que com a gente, pode ter certeza que os pais deles foram ainda mais autoritários, né? Então, eles tentavam acertar, né? Faziam o que poderiam. Mas a gente pode quebrar esse ciclo de autoritarismo e pegar o que foi bom, né? Olha, a minha mãe me ensinou valores, a minha mãe me ensinou responsabilidade, cooperação. Eu quero passar isso pro meu filho também. Necessariamente você não precisa ser igual a eles. Isso. Né? Mas então eu vou pegar tudo que é bom, que foi bom. Mas eu acho que a minha mãe às vezes faltou um pouquinho conversar comigo. Às vezes ela foi muito autoritária. Eu vou mudar isso aqui um pouquinho, que vai ser melhor pro meu filho. Mas eu não vou culpar minha mãe também. É o jeito que ela sabia. Ela não sabia de outra forma. Mas eu já tô sabendo agora, fazer de uma forma diferente, mas não culpar. Não culpar, porque né? cada um fez da forma que achou que era melhor, né? Só que é a forma que aprendeu, porque hoje tem muitos estudos, tem até cursos de como ser pais melhores, de parentalidade, de educar sem estresse, tem vários cursos. Por exemplo, assim. Esse nosso quadro aqui é um curso para você, pai e mãe aí, né? Isso, ajuda bem. Ajuda, você sempre traz dicas, né? De como você lidar com o seu filho, com a sua Isso. filha. Né? Então agora você já sabe que existem outras formas. Naquela época os seus pais não sabiam que existia outra forma. Aí às vezes a gente fica com esse bloqueio porque a gente não aprendeu a expressar sentimentos, expressar emoções, igual eu já falei em outros momentos. Você não podia, a criança não podia chorar, a criança não podia falar nada, porque se a criança fala, ela está desrespeitando. Então, aí é o que a gente fala. Você não vai aceitar ela ficar gritando com você, te respondendo. Mas vai ter momentos que você vai poder sentar com ela e conversar com ela para você ouvir o que ela está pensando. Não é você ser permissivo e deixar ela fazer o que quiser, te desrespeitar. Não, você não vai aceitar. Você fala, você está me desrespeitando. Não pode gritar comigo. Não vou aceitar você gritar comigo. A hora que você estiver mais calma, a gente conversa. Né? Os mais velhos já entendem isso. Mas aí, depois você vai conversar com ela. Olha, você não pode gritar assim, nem comigo, nem com ninguém. É falta de respeito. A gente resolve conversando. E isso é o que os nossos pais não tinham. Porque eles não sabiam. Porque parece que se eles fossem fazer isso e conversar, eles iam perder a autoridade. E na verdade, não. Na verdade, quando você faz isso, depois você conversa, você ouve, você gera uma conexão emocional. Antigamente, com as autoridades que se impunham, às vezes a criança ele não tinha respeito, ele tinha medo, né? Tinha medo. E que é diferente, você ter medo e respeito. Isso, porque o medo te deixa mais reprimido, retraído. Às vezes você tem vontade de fazer alguma coisa, até de falar e não fala, de perguntar. Você tem uma dúvida, não tem coragem de chegar no seu pai e sua mãe perguntar. Um coleguinha fez alguma coisa que você não gostou. Você tem medo de contar pro seu pai porque acha que seu pai vai ficar bravo com você. Mesmo você achando que quem estava errado era o coleguinha. Entendeu? Então, essa questão do medo de ser muito autoritário causa isso. Então, você perde a oportunidade de ouvir seu filho, de saber o que está acontecendo na vida dele. De ter essa conexão.
Mas ao mesmo tempo você não vai aceitar e fazer tudo que quer, né? Gritar com você, jogar objeto no chão. Você já vai pôr de cara nas regras da casa. Ó, não pode machucar o outro, nem se machucar, nem quebrar objeto. Você pode sentir raiva, mas você não pode fazer nenhuma dessas 3 coisas. Então a raiva todo mundo vai sentir, só que a gente tem que aprender a lidar com ela. Você vai ensinando algumas técnicas, né, de contar até 10, de respirar fundo. A gente fala respirar fundo para as crianças, a gente fala cheira a florzinha, sopra a velhinha, né, e vai ensinando ela, olhar as nuvens para se acalmar, para redirecionar mesmo. Vamos olhar as nuvens, que formato que tem? Rabiscar um papel para, né, expressar sua raiva naquele rabisco ali, né? Às vezes até apertar uma almofada para passar aquele momento ali. Passou, aí a gente pode conversar, né? Lavar o rosto lá no banheiro, né? Às vezes cantar uma musiquinha que te acalma. Tá? Cada um vai achar um jeito. São várias formas, mas cada um... Não, eu me acalmo quando eu faço isso, né? Lembrar de algumas coisas que né, são boas para você tirar aquilo ali, porque quanto mais você alimenta aquela situação ruim, mais nervoso você fica, né? Aí começam as ofensas, aí você perde a cabeça, onde que acontece as brigas, né? Grandes brigas até de agressão física, né? Porque você perde controle, que quanto mais você tá discutindo, pior fica, né? Então você percebeu, eu tô ficando nervoso, então eu vou parar de falar, eu vou pedir licença, eu vou sair, né? Aí a criança, você tem que ensinar ela isso, né? Olha, eu tô vendo que você tá nervoso, depois a gente conversa, né? Vai ali no banheiro, vai lavar o rosto. Não tô falando que você não tá certo, né? Aí depois você vai lá e explica o que é, como que é e tudo. Mas é esse equilíbrio que é difícil encontrar, eu sei que é difícil, mas não é impossível. Que é um exercício a cada dia, todos os dias você tenta um pouco. E se falhou hoje, amanhã você tenta de novo, não tem problema, somos humanos, né? Por mais que você estuda, você entende, por mais que a gente entende o funcionamento do cérebro, entende o que tem que ser feito, tem hora que a gente erra, a gente acaba dando um grito ali, fica mais nervoso e tal, mas depois a gente vai se controlando. E com o tempo, você fazendo isso, você vai percebendo que você está mais calmo, porque muitas vezes é a gente que perde o controle. Então a criança gritou, fez uma pirraça, você achou um absurdo. Aí você perde o controle, você bate, você grita, fica com raiva dela naquele momento ali. E depois não usa esse momento como oportunidade de aprendizado, né? Depois que ela já estiver mais calma. Mas é porque você se descontrolou porque ela te desrespeitou. E como que você quer que ela se controla? Se você não controlou você mesmo, sua emoção. É igual a questão do grito, né? O pai grita com o filho, aí o filho grita com ele, o pai acha ruim, mas você gritou comigo. Ele grita mais alto ainda, fala, não é pra gritar comigo. Você tá pedindo pra não gritar e gritando ao mesmo tempo. Mas daí o filho vai, responde na mesma moeda, o pai acha ruim, e ele vai e responde, mas o senhor acabou de gritar comigo, a senhora acabou de gritar comigo. Aí ele fica mais raiva ainda que desrespeita. Aí tá vendo? Vai perdendo o controle, porque, igual a gente sempre fala, a criança aprende por imitação, né? Por as experiências. Então, se ela convive numa casa que todo conflito que tem gritaria entre os adultos, ele vai aprender a resolver a vida dele desse jeito. Mas se aos poucos você tá se controlando, você tá evitando de gritar, tá tentando conversar, você percebendo que você tá nervoso, cala, sai, lava o rosto, conta até 10, pede licença, né? Se você tá conversando com um adulto, né? Às vezes você tá aqui conversando, tem uma criança aqui perto. Eu não concordei com alguma coisa, eu tô vendo que eu tô nervosa, dá licença, depois a gente termina esse assunto. Vou ali, vou lavar meu rosto, vou contar até 10, vou fazer alguma coisa pra me acalmar. Aí eu não vou discutir perto da criança. A criança vai entendendo como que eu resolvo meus problemas. Ela vai absorvendo isso, ela vai vendo como que ela pode resolver também, né? Então ela absorve tudo isso, ela aprende por imitação. E a gente vai mostrando, a gente vai ensinando. Então, quando a gente fala do cérebro, a gente fala assim, a gente empresta o nosso andar de cima, né, a parte de cima do planejamento, do controle, para a nossa criança que ainda não está totalmente desenvolvida. Ela vai aprendendo desta forma. Mas se você também não está bem desenvolvida, assim, não está conseguindo controlar suas emoções, vai ficar difícil ensinar para ela. Aí, então, às vezes, a gente tem que aprender a se controlar primeiro, para depois ensinar ela. Então, por isso que eu falei que é um exercício a cada dia. Mas depois, com o tempo, você vai vendo que é fácil, que você já aprendeu a ter controle sobre suas emoções. Que às vezes a gente exige muito da criança. Eu quero que ela
Ela não pode dar birra, ela não pode gritar, não pode fazer isso. Hoje ela não quer fazer as coisas, não quer ajudar, mas tem dia que até você tá assim. É você que tem que aprender a controlar e ensinar ela a se controlar. Então você tem que ter o autocontrole primeiro, para depois ensinar ela a ter o controle das emoções dela. Muito bem, tá aí, altas dicas aí pra você de casa, viu? Mais alguma coisa? Não, por hoje é então, só. Por hoje é só, então até semana que vem, né? Bom final de semana aí pra você. Deve ter sexta, né? Sexta-feira. Como é que é? Na outra que é feriado. É. Ó, já tô querendo feriado já. Semana que vem ainda nós estamos por aqui, viu? Tá aí, né, gente? Ó, 9h50.